Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Essa é mais uma edição do Vozes no Transporte e hoje a gente vai gravar esse podcast celebrando o Dia Mundial de Meio Ambiente e o mês do Junho Verde, uma campanha já muito consagrada lá no SEDSENC, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Minas Gerais. Para falar um pouco sobre a sustentabilidade no setor de transporte, a gente reuniu um timaço aqui conosco, tá? Vou começar apresentando a Amália. A Amália é a coordenadora estadual do programa Despoluir pela FETSENC. Amália, muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui conosco. Queria que você se apresentasse rapidamente para depois eu passar para os próximos convidados. Olá a todos, eu sou a Amália, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade. Eu sou formada em Química Industrial, tenho um doutorado em Engenharia Ambiental, já trabalhei com reaproveitamento de resíduos, tratamento de efluentes e hoje estou no programa Despoluir, cuidando aí das emissões das frotas que rodam no nosso estado. Maravilha, gente. Além da Amália e esse expert da área ambiental, a gente tem também aqui conosco o Felipe Marçal. Felipe Marçal é o CEO da Zero Carbon, uma empresa conhecida aí no mercado de transporte por suas práticas de sustentabilidade. Felipe, se apresenta para a gente, por favor. Obrigado aqui pela presença. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Marçal, sou CEO da Zero Carbon Logistics, empresa de logística aqui de Minas, com algumas unidades espalhadas pelo Brasil e com foco em sustentabilidade. Vou contar um pouquinho aí de algumas práticas e compartilhar com todos vocês para que a gente possa espelhar outras empresas a fazerem, né? Um pouco do que a gente tem implementado dentro do nosso negócio. Bacana demais, Felipe. E para fechar esse timaço, né, a gente fecha com grande estilo com o Fernando Mio. Fernando, CEO da Transmartins. Fernando, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, quantos anos você está no transporte, é uma das referências que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais. Por favor, Fernando. Olá, Walter, olá a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre importante poder contribuir com o setor. E principalmente num tema tão relevante quanto o meio ambiente. Eu estou na Transmartins desde 2004, saí por algum tempo, 6 anos para outro tipo de empreendimento, mas estou no transporte aí praticamente a minha vida toda. Como CEO, estou com 6 anos de empresa, empresa com 72 anos, né? Empresa já com larga experiência no transporte industrial, focada no MRO, de indústrias, né, principalmente do segmento de metalurgia, mineração, celulose, obras, energia. E queremos contribuir aqui com esse momento importante aqui, por esse dia tão importante do meio ambiente, com as nossas práticas relacionadas ao mundo melhor, né, para as nossas gerações e futuras também. Não, muito bom, gente. Acho que já deu para ver que a conversa vai ser muito bacana hoje, né? A gente tem aqui representante da academia, representante do transporte. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos jurídicos para vocês. E como eu estava dizendo, esse podcast de hoje a gente está gravando para celebrar, então, o Junho Verde. O Junho Verde é uma campanha que já existe há mais de 15 anos no SEDSENC. A gente se inspira no Dia Mundial de Meio Ambiente, que é o dia 5, né? Esse dia 5 de junho, ele vem lá desde a Conferência de Estocolmo, há muitos anos, na década de 70. E a gente faz diversas ações aqui de conscientização no transporte para falar da sustentabilidade. Eu acho bacana, pessoal, contar para vocês que quando a gente começou o Junho Verde, né, a gente ia falar nas primeiras empresas, nas primeiras palestras, há um tempo atrás, a gente via ainda poucas transportadoras fazendo aquelas práticas mais avançadas do mercado. Como que isso tudo se transformou em pouco tempo, uma década aí, ou um pouco mais de uma década de Junho Verde, e a gente vê uma verdadeira revolução aí rumo à sustentabilidade nas empresas, e claro, o transporte não fica fora desse movimento. Eu acho interessante a gente pensar, né, conversar aqui um pouquinho sobre as emissões, a Amália vai falar um pouco disso pra gente, pensar assim sempre na relação, o que é a emissão do transporte, o que é uma emissão da infraestrutura precária que a gente tem aqui no país, né? Eu acho que é sempre bom a gente pensar nisso e também falar do que a gente pensa para o futuro. Será que a inteligência artificial vai de alguma forma mudar a forma como a gente gere o transporte, gere os nossos equipamentos, e isso vai diminuir as emissões que a gente tem? Quais são os novos combustíveis
combustíveis, transição energética, programas de carbono, mas sem se esquecer que tudo começa nas pessoas. E como que a gente está tratando os motoristas, o que a gente vem fazendo de capacitação, como que a gente está dando manutenção nos nossos veículos. Eu falo que a sustentabilidade no transporte, ela de alguma forma, ela aceita vários estágios diferentes. A gente tem que começar do básico e pensar como que o futuro vai se apresentar para todos nós. Nessa linha, pessoal, eu já queria começar aqui a fazer as primeiras provocações para que a gente possa começar a nossa conversa, falando primeiro para a Amália. Amália, conta aí para mim, por favor, um pouco mais do Despoluir, o que são os números desse programa sensacional, liderado pela CNT aqui no Brasil. A gente sabe que você coordena aí o setor de carga, transporte de cargas em Minas Gerais. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Então, Dr. Walter, o Despoluir, ele foi criado lá em 2007, né? Lá em 2007, o sistema transporte já estava preocupado em fazer a sua parte aí para o meio ambiente. Este ano vamos completar, então, 18 anos de atuação, promovendo melhorias da qualidade do ar e ações de socioambiental para o transportador. O Despoluir possui diversas linhas de ações, né? Dentro delas estão a elaboração de estudos, divulgação de boletins, de cartilhas. Temos também a promoção de cursos de educação ambiental e tem as linhas de ações que a gente realiza em campo, que hoje são 3. Temos a avaliação da qualidade do diesel, o serviço de orientação ambiental ao transportador, esse é um serviço novo que está ainda em escala piloto, e a ação que é o nosso carro-chefe, que é a avaliação veicular ambiental, que são os testes de opacidade realizados pelos nossos técnicos, que vão até as empresas ali analisar a saúde dos veículos, promovendo ali a redução das emissões e orientando sobre a economia de combustível. Hoje, o Despoluir é um programa nacional, né? Estamos presentes em 24 federações de empresas de transporte, possuindo um total de 115 unidades móveis de atendimento. E eu acredito que ao final deste ano vamos atingir aí a marca de 5 milhões de aferições realizadas desde a sua criação. A FETSENG, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas aqui do estado de Minas Gerais, possui 6 unidades móveis para atender aí o estado e anualmente nós realizamos em torno de 22 mil avaliações veiculares, atendendo em torno de 450 empresas. As empresas que são associadas aos sindicatos, ao FETSENG, têm aí como benefício a gratuidade do Despoluir, né, da visita do técnico Despoluir em sua empresa para realizar os testes de opacidade. Os testes de opacidade, né, eles são muito importantes, pois além de estar avaliando ali a qualidade, contribuindo para a qualidade do ar, eles estão ali avaliando a saúde do veículo, pois se o veículo for reprovado nesse teste, ele indica que existe algum problema mecânico ali no motor ou no sistema de escapamento do veículo. E o técnico, quando ele se depara com um teste reprovado, ele orienta ali o transportador a procurar ali o mecânico de confiança para que esse problema seja sanado. A gente sabe que um veículo que está rodando, emitindo fumaça, além do permitido pela legislação, ele está ali emitindo gases de efeito estufa, que são os responsáveis pelo aquecimento global, que causa as mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje, né? As chuvas severas, as ondas de calor, as inundações, além de estar aí piorando a qualidade do nosso ar, prejudicando a saúde de toda a população. Então, um veículo que roda com o selo verde do Despoluir está aí rodando com economia de combustível, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa, contribuindo aí para o futuro das nossas futuras gerações.
Nossa, bacana demais, né? 22 mil, né, Amália? 22 mil aferições aqui no estado de Minas Gerais. Isso. É incrível, né? Mostra o tamanho desse programa, que é um programa nacional. E aí me conta, Fernando, vocês lá têm essas ações, os seus veículos já estão monitorados, o que você destaca para a gente da Transmartins como um início? Queria um início, assim, ó, o que você aconselha para aquele transportador que quer começar a jornada da sustentabilidade e como que vocês começaram e o que são as principais ações da empresa hoje? Então, Walter, a Transmartins, como eu disse, é uma empresa com 72 anos. A gente está procurando trabalhar de forma gradativa o fomento cultural dessas ações dentro da Transmartins para que a cultura ambiental se dissemine por toda a empresa. Como a gente disse no início, você falou muito bem, as pessoas são responsáveis pela condução ambiental dentro das empresas, acho de forma bem coesa, são através das pessoas que a gente vai conseguir efeitos positivos, e a gente entende que o ponto focal da nossa atividade, que é potencialmente poluidora, é o caminhão. E quem dirige o caminhão é o motorista. Então, atenção com o motorista, com treinamento e com a qualidade da manutenção dos veículos é fundamental. Então, hoje a gente está trabalhando, né, com uma política de renovação de frotas bem agressiva. Hoje a nossa média da frota é em torno de 4 anos. A gente trabalha com manutenções preventivas rigorosas, com plano de manutenção preventiva rigoroso, para garantir, né, que os veículos estejam em condições adequadas de emissão de poluentes. E com treinamentos, né, para condução econômica e defensiva. E além disso, a gente implementou há cerca de 3, 4 anos um programa interno da empresa de controle do comportamento do motorista, como se fosse um prontuário eletrônico de comportamento do motorista que identifica, né, as ações dos motoristas nas rodovias e nas vias e identifica, né, os excessos de consumo, como está o comportamento dele na direção e, obviamente, isso reflete diretamente na questão de emissão de poluentes, né? Um veículo conduzindo da forma correta, com manutenção em dia, bem cuidado, com certeza contribui muito para a questão ambiental. Nós aderimos ao programa Despoluir desde o início, desde 2007. O ano passado, inclusive, tivemos uma grata surpresa de ser agraciado aí com o prêmio Melhor Ar na categoria Ouro, com 100% de aprovação nos testes de opacidade dos veículos nossos, de todas as nossas unidades. Então, agradeço muito, né, aproveitando a malha aqui. Então, são ações diversas. Além disso, né, acho que nós vamos falar daqui a pouco, né, a questão da tecnologia, acho que ela é fundamental em que a gente tenha um bom aproveitamento das nossas rotas e, consequentemente, menor emissão de poluentes, né? Se a gente consegue, a gente precisa estar rodando, mas se a gente consegue rodar com menos quilometragem, obviamente a gente está contribuindo com menos emissão de poluentes. E por fim, internamente também, né? A gente atua também no transporte de produtos perigosos e, obviamente, a gente não deseja que ocorra qualquer tipo de acidente. Mas no caso da ocorrência, né, a gente tem um plano de atendimento emergencial para atendimento de vazamento ou de acidente com produtos químicos. E é fundamental, né, através de um protocolo rígido, um acompanhamento. Hoje a gente tem uma central de monitoramento 24/7. Em caso de acidente com esse tipo de produto, a gente consegue ter uma pronta resposta e minimizar ao máximo os riscos, né, de um impacto ambiental mais severo. E hoje funciona bem, né, através de um parceiro externo também na parte de atendimento emergencial, mas acho que complementa bem. E internamente, né, práticas a gente acaba na nossa atividade, a gente gera muito resíduo. E nós temos hoje, na nossa matriz aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma central de tratamento de resíduo, juntamente a um parceiro, e só no ano de 2024 aí a gente conseguiu reciclar, através dessa geração de resíduo, 14 toneladas de resíduos que foram imediatamente para reciclagem. Então é um trabalho, Walter, de degrau por degrau,
passo a passo, para que a gente consiga culturalmente disseminar essa cultura, né, da importância das ações ambientais para toda a empresa e, consequentemente, trazendo, né, bons resultados aí ambientais e, mais uma vez, pensando no futuro do planeta. E a gente tem visto, né, catástrofes e cada vez mais a influência ambiental no nosso dia a dia, e a gente tem que entender a nossa responsabilidade aí como um ente empresarial, como atividade potencialmente poluidora, e fazer o possível para mitigar esses impactos. Não, muito bacana, né, Fernando? Eu acho que tanto você quanto a Amália trazem as questões das emissões atmosféricas, né? Eu tenho alguns dados aqui, né? O transporte, gente, ele hoje é responsável por 22,9% das emissões brasileiras de CO2. Então, a gente sabe que a matriz brasileira, né, de transporte é baseada no transporte de cargas, e a gente tem a nossa parcela de contribuição. E por isso, claro, o setor não pode fugir a esse desafio de melhorar as medições, né, melhorar o nível das emissões atmosféricas. Mas, junto com isso, eu acho muito interessante também a gente trazer mais alguns dados. 67% da malha em estado inadequado de conservação. Isso significa, pessoal, um desperdício de 1,184 bilhão de litros de diesel ao ano, o que equivale a 3,13 milhões de toneladas de emissão desnecessária. Então, quando a gente fala em emissões no transporte, né, as transportadoras, claro, têm que sim melhorar suas frotas, modernizar, cuidar da manutenção, monitorar, mas sozinhas elas não vão dar conta de resolver esse cenário, porque o transporte, afinal de contas, precisa de uma infraestrutura adequada. Cabe a gente aqui, né, enquanto instituição representante do setor, cobrar dos órgãos para que eles melhorem a infraestrutura e orientar para que todas as transportadoras tomem as suas medidas que estão ali na sua alçada. E aí eu queria trazer agora a visão da Zero Carbon, Felipe. Vocês que são uma empresa que puseram o DNA até na marca, né, a sustentabilidade na marca de vocês. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa transformação na empresa, as principais medidas, como já, se você quiser já começar a mostrar para a gente para onde você acha que é o novo caminho do transporte na sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente da trajetória. Nós zeramos o carbono em tudo, até no nome, né, Val? Exatamente. Zero Carbon vai muito dessa identidade do DNA da empresa, e nós temos como um modelo de negócio a sustentabilidade. Não é só uma ação dentro do negócio, é o nosso modelo empresarial, e a gente se baseia em todos os pilares, todos os ODS da ONU, tudo que a gente vai implementar dentro da empresa, todo tipo de análise, implementação de novos projetos, passa por todo esse crivo. E, para quem não sabe, a ONU desenvolveu os 17 ODS para nortear a população mundial, as empresas, nas principais práticas ali que você precisa cumprir para ter um mundo melhor, para conseguir devolver para o meio ambiente algo de forma positiva. E ao longo dessa jornada na Zero Carbon, nos últimos 10 anos, nós implementamos diversas melhorias, todas voltadas para essa parte de ESG. A gente conquistou praticamente todas as certificações mundiais, então, Sistema B, 5 certificações ISO, né, 14001, que é voltado aí também para a área do meio ambiente, CDP, EcoVadis. Então, foram várias conquistas que nós tivemos. E para empresa, né, seja ela transportadora ou qualquer outro setor que queira implementar o ESG, o que eu recomendo após toda essa jornada? Eu acho que o primeiro passo é a empresa medir. Ela precisa saber o que ela emite de fato de CO2, para ela ter todos aqueles dados, para a partir dali começar a tomar algumas decisões estratégicas para mitigar as emissões e partir pelo que dá mais resultado, porque muitas vezes as pessoas imaginam que para você ser ESG eu preciso comprar um caminhão elétrico, preciso fazer grandes investimentos. Eu costumo dizer que eliminando a ineficiência, a gente impacta muito mais o meio ambiente de forma positiva do que fazendo grandes investimentos. Então, quando a gente, como o Fernando comentou, se eu faço uma roteirização dos meus veículos para que eles rodem menos, eu consiga atender os meus clientes da mesma forma, eu estou eliminando combustível, eu estou tirando da rua excesso de caminhões. Dentro do nosso negócio, que é muito parecido também com a Transmartins, que é transporte de MRO, a gente tem particularidades de peças que muitas vezes a gente não consegue saturar muito bem o caminhão.
E tem que ter toda uma engenharia, né? Você falou de inteligência artificial, a gente já conta aí com esse tipo de recurso dentro da empresa para otimizar espaço nos caminhões, para que a gente consiga ter uma melhoria de rentabilidade, eliminar desperdícios, que são custos do negócio, e diretamente a gente está eliminando também a emissão de CO2. Então, aqui a gente está poupando dinheiro e fazendo bem para o planeta. E depois tem várias outras ações, né? Eu acho que se a empresa começar por ali, fazendo as medições, entendendo o tamanho do impacto que ela gera para o meio ambiente, fazendo essas ações de melhoria, eliminando ineficiência, a partir dali ela pode ir fazendo outras ações, que são ações de investimento. Então, tem energia solar que pode pôr na empresa. A gente tem histórico lá de payback de 2, 3 anos para uma energia solar. Por que não fazer? Eu já pago isso para a CEMIG, aqui em Minas, no caso, todos os meses. Por que eu não vou fazer um investimento desse que vai me dar uma rentabilidade excelente ali por mais de 20 anos sem pagar a conta de energia, aproveitamento de água de chuva? Aí vai uma infinidade de outras boas práticas que reduzem custo e, de repente, a empresa pode utilizar essa redução para investir em caminhões elétricos, em sistemas e fazer outros tipos de melhoria. É impressionante, né, gente? Quando a gente fala em sustentabilidade, né, a questão do bolso tem que ser olhada, né? Muita gente acha que sustentabilidade é papo de quem gosta de abraçar a árvore. A gente sempre faz essa piada lá no 700. Não é nada disso. Sustentabilidade é quem acredita que a gente tem que preservar o mundo para as futuras gerações e que a gente tem que manter a empresa saudável financeiramente, né? Sem a gente manter uma empresa saudável, a gente não tem como adotar essas práticas que a gente vem falando. E o Felipe aborda muito bem no momento que ele fala: elimine o desperdício e você está contribuindo para o meio ambiente. Então, eu acho que aí já tem aí um caminho importante para a gente. E aí, Amália, voltando um pouquinho para o seu papel, me conta uma coisa. Você tem visto que as empresas elas têm aceitado melhor os técnicos do Despoluir, têm entendido melhor a importância, ou você ainda vê que as empresas de transporte estão ainda muito refratárias à ideia de monitorar? Como que tem sido a evolução? Você que lida com tantas empresas diferentes no seu dia a dia. Então, para mim, isso é muito nítido, a mudança de cultura das empresas desde que eu entrei no Despoluir, né? A gente tem, né, as empresas parceiras desde o começo, que estão conosco, que recebem o técnico do Despoluir lá na sua garagem, sem nenhum preconceito, porque eles acham que a gente está indo fiscalizar, mas a gente não está indo fiscalizar, a gente está indo ali apoiar a empresa a estar ali economizando combustível e está fazendo ali a sua parte, né, em prol do meio ambiente. E assim, antes eu tinha que procurar as empresas, algumas empresas eu tinha que procurar oferecer o serviço e às vezes agendava a visita do técnico. O técnico chegava lá, não tinha nenhum colaborador disponível para auxiliar ele, né, na execução do seu trabalho. Então, assim, havia realmente um bloqueio ali das empresas quanto a esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas hoje, realmente, houve uma mudança. Hoje, várias empresas de diversos segmentos, seja empresas pequenas, empresas grandes, têm me procurado, querendo saber como podem fazer parte do programa, como que funciona, né? Ou seja, elas estão ali desempenhando um papel ativo mesmo, enxergando o valor no nosso trabalho. Inclusive, eu vejo isso na nossa premiação, né, o Prêmio Melhorar, que é a premiação que a FETSENG realiza anualmente para as empresas que apoiam o nosso programa e que são associados aos nossos sindicatos. Eu também tenho percebido um engajamento muito grande das empresas, né? O número de empresas inscritas e premiadas no nosso prêmio mais que dobrou nos últimos 4 anos, né? O Despoluir, né, ele vem sempre promovendo soluções para mitigar os seus efeitos aí, ao meio ambiente. Então, é muito importante as empresas conhecerem a existência desse programa, que é um programa que é reconhecido internacionalmente, né? Inclusive, ele vai ser apresentado na COP deste ano como o futuro do transporte, servindo aí de modelo para diversos outros países. Nossa, muito legal, né? Você falou aí que as empresas começaram, então, a enxergar valor.
E aí vamos falar um pouquinho disso, Fernando. Você já nota, assim, nos seus clientes, eles reconhecendo a necessidade das ações de sustentabilidade, isso abrindo novos negócios para Transmartins? Como que está essa questão? A sustentabilidade é de fato um ativo da empresa? Conta pra gente sobre isso. Então, Walter, a gente considera na empresa sustentabilidade não é mais despesa, né? Sustentabilidade é investimento. Acho que tanto pelas ações internas, obviamente, de gerar economia, né? Como o Felipe muito bem falou, né? Trabalhar as nossas ineficiências de forma que a gente consiga melhorar a parte, contribuir com práticas ambientais, mas também, né, obviamente, sendo mais competitivo a nível de mercado. E a gente tem visto cada vez mais, principalmente no ramo, que eu entendo que nós dois atuamos aqui, os clientes cada vez mais exigentes com os fornecedores em relação às práticas de sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem, né, que atender alguns requisitos, e isso eu acho que é fantástico, porque quando vem de cima para baixo, força com que com que a cadeia de fornecimento se adeque às novas práticas, né, ao que vem sendo mais comum a nível de mercado. E eu cito, né, como exemplo, a gente conseguiu, o Felipe falou aqui agora há pouco, né, de práticas importantes de melhorar a competitividade interna, de melhorar a eficiência, as energias solares, né? A gente tem desde 2021 uma usina fotovoltaica na nossa unidade do Vale do Aço. Ela já gera, né, nos números que a gente acompanha, ela já se pagou, o investimento já se pagou, já gerou uma economia em torno de R$400 mil nesse período, a usina já se pagou. Em termos de compensação, né, cerca de 200 toneladas de carbono deixaram de ir para a atmosfera. Isso equivale, se não me engano, a cerca de 800 mil quilômetros percorridos por veículos a diesel. Então, essa comparação, né, do que a gente está fazendo em termos de energia limpa, sendo competitivo, mostrando a nossa marca através de práticas ambientais, ela é muito importante, né, para a valorização e para que a nossa marca fique de forma reputacional mais alavancada no mercado. Internamente, né, assim, em termos de talentos também, né, de retenção de talentos, a gente vê uma necessidade, né, principalmente das novas gerações, de que a gente consiga atuar com práticas ambientais também. Então, dentro da empresa, a gente fez um programa importante nos últimos anos de digitalização de documentos. Conseguimos, são práticas a princípio simples, mas a gente conseguiu a redução em emissão de papel, né, em geração de papel de cerca de 35%. Copos descartáveis, estamos trabalhando com copos biodegradáveis. E como eu disse, né, isso fomenta a cultura, né, de preocupação com o ambiente e cada vez mais dissemina isso para a empresa e, consequentemente, na imagem da empresa perante os clientes. Estamos buscando aqui na unidade de Belo Horizonte um projeto de constituição de um jardim de chuva para tratamento de água que vai para água de chuva que vai para o solo, e a gente vislumbra com esse projeto junto à prefeitura a obtenção do selo verde, e obviamente esse selo verde ele é muito reconhecido pelo mercado, né, e principalmente pelos clientes de maior nível de exigência, os clientes que a gente atua. Então a gente vê claramente, né, a necessidade e a realidade que nós estamos vivendo nesse momento, de que não basta mais ser só competitivo economicamente, mas também melhorar a nossa imagem reputacional perante aos clientes em termos de exigência. Tenho certeza que no momento de concorrência, os aspectos de acompanhamento ambiental, de práticas ambientais, eles sim se tornam um diferencial na escolha desses clientes pelos melhores parceiros que eles vão optar.
Muito bacana, né? E aí na mesma linha, Felipe, a gente vai ouvindo o Fernando falando tantas ações e de tão variados graus, né? Desde a gente pensar no copo, no papel, até a gente ir para uma usina solar, em novos veículos. Eu acho muito interessante como tudo é uma jornada e a gente vai fomentando essa cultura. E nessa linha, Felipe, me fala uma coisa. Se você tivesse que dizer aqui pra gente hoje, investir em sustentabilidade, questão de sobrevivência ou diferencial competitivo? Hoje no cenário do transporte. O que você me diria? Eu acredito que nós estamos passando por uma transformação silenciosa. A gente já teve a aprovação em dezembro do Marco Regulatório do Carbono. Então ele já está ganhando força, fazendo seus ajustes para entrar em vigor. E sustentabilidade hoje, na minha opinião, é moeda. Já virou uma moeda. Então ela vale literalmente dinheiro. Porque quando a gente faz dentro de casa todo esse trabalho e evidencia da maneira correta, tudo isso é repassado para os nossos clientes em formato de crédito. Então, dentro dessa nova legislação, praticamente todas as grandes empresas vão ser obrigadas a reportarem, a reduzirem, mitigar as emissões. E como a gente bem sabe, a gente está aqui no setor de transporte e as empresas, a primeira ação não é fazer, é repassar para o fornecedor. Então, o transportador ele precisa estar atento a essas novas exigências. Já foi aprovado, a gente não precisa esperar essa lei entrar em vigor para agir, porque aí fica pior, muitas empresas vão começar a perder clientes, serem desqualificadas para a participação de bids e substituídas por outras que vão estar prontas para isso. Então, na minha opinião, é sobrevivência. Então, para quem ainda não entendeu essa mensagem, espero que nesse bate-papo aqui, todos que estejam ouvindo possam interpretar de uma outra forma e começar a colocar em prática, porque não é uma mudança que vai voltar atrás, né? Não adianta o Trump lá falar que não tem nada a ver, que vai tirar petróleo, é uma estratégia dele. A natureza já está mandando mensagem para a gente. A gente viu desastre natural no sul do Brasil, a seca que a gente teve aqui na região 2 anos atrás, aí, que não chovia de jeito nenhum. Então, não é porque uma pessoa falou que isso não vai vingar mais que a gente tem que acreditar, né? A natureza dá sinais, a gente está com essa legislação, é o correto. O planeta ele não nasceu com esse monte de caminhão, com indústria, com tudo isso poluindo, né? Eu até vi recentemente um vídeo que circulou na internet, é uma análise até válida da pessoa, que a gente popula ali, destrói cerca de, acho que 6% do planeta. Ele pegou toda uma extensão territorial, não sei quantos por cento é água, é o mar, né? Que é mais de 50%, aqui é terra. Pô, como é que a gente polui ali em 6% e impacta todo o mundo inteiro? Parar para pensar, parece que... Parece pouco. Parece pouco. Não destruo 6 e como é que eu contamino 100%? E você tem a situação do microclima, que é o primeiro impacto. Então, São Paulo, a gente sempre teve aquele clima ali diferenciado por conta da poluição. Mas o planeta é uma bolha. Então, esses gases eles não conseguem se dissipar, eles ficam presos na camada de ozônio. E se a gente parar para pensar, o avião ele está percorrendo todo o território do mundo, né? Você tem navio também no oceano, a água do rio corre para o mar. Então, existe uma ligação de todo o planeta todo conectado e uma hora a conta chega. Então, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Se eu posso fazer melhor, se eu posso poluir menos, por que não? E se a gente consegue ainda implementar essas vantagens competitivas, eu posso ter melhores clientes que valorizam o nosso serviço, toda essa entrega de valor que a gente implementa dentro da empresa, práticas sustentáveis que geram também economia, por que não fazer dessa forma? Eu acho que é uma questão de sabedoria, inteligência, leitura de mercado para se adequar, né? Vamos dar o exemplo ali da Blockbuster, que a gente ia lá alugar uma fita cassete, um DVD, e hoje em dia é um Netflix, né? Essas empresas ficaram ultrapassadas, mais tradicionais ficaram ultrapassadas, e o novo chegou. Eu estou sentindo que o novo está batendo a porta, né? A gente tem aí a
a nova geração que está trazendo uma mudança cultural para o mercado de trabalho. Então, eles não são movidos só a dinheiro, tem que ter propósito no negócio e a gente precisa se adaptar para sobreviver. É uma questão de sobrevivência essa pauta. É muito interessante. Eu vou contar um caso para vocês que você contando aí eu me lembrei. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho nessa área ambiental desde o meu tempo de estágio. E eu sempre viajei muito, tive muito cliente fora aqui de Minas Gerais e adoro conversar com taxista. Sempre adorei, desde novo. E aí eu chegava em São Paulo, de onde você vem? Minas Gerais. Aí vinha a piada do pão de queijo, era sempre a primeira história, um queijinho, dois queijinhos, aquela piada do pão de queijo. Depois falava, o que você faz? Eu falava, advogado. Ah, e você trabalha com que área? Aí eu falava, direito ambiental. Gente, eu não sei quantas vezes eu ouvi essa resposta assim, mas você advoga pro zoológico? Inúmeras vezes eu ouvi essa resposta. Você advoga pro zoológico? Você advoga pro zoológico? Aí eu tentava explicar ali o que eu fazia e eu ainda trabalho nessa área mais consultiva. Ficava uma distância, gente, das pessoas, que eu não conseguia nem explicar o que eu fazia. Aí veio o aquecimento global, gente. O aquecimento global popularizou a minha profissão. Verdade. Eu agora, na hora que eles falam, o que é isso? Direito ambiental. Ah, aquecimento global, carbono, carro elétrico, não sei mais o quê. E a gente vê como que a população, de uma forma geral, ainda que não esteja envolvida ali com negócios da área de sustentabilidade, está preocupada com essa questão. Está né? sofrendo os efeitos? Tá todo mundo sofrendo o efeito, né? E aí, ainda que a gente queira negar, esquenta, esfria, chove, acontece tudo, e enchente, e seca tudo na mesma semana, né? E aí a gente vê que não tem mais como voltar. Concordo muito com essa sua análise, Felipe, que não é um movimento específico que vai conseguir frear o caminho da sustentabilidade, né? Claro que a gente sabe que existem várias vozes diferentes, defendendo vários rumos diferentes, mas que o caminho de todo mundo no final da história vai ser em maior ou menor velocidade. Se manter sustentável, né? Eu acho que isso é claro. E aí para já a gente começar e terminando nossa conversa, vou inverter a ordem das perguntas aqui. Fernando, para você, quais são as tecnologias do futuro na área de transporte de cargas? Fala pra gente o que vocês estão imaginando de cenário para 10, 20, 30 anos. Walter, o mundo está tão dinâmico, né? As mudanças tão rápidas, o Felipe acabou de falar, né? A gente está pensando no ano seguinte, no mês seguinte, no dia seguinte. A inteligência artificial, eu acho que a gente já trabalha com... Ela já é uma realidade mais do que... Tá intrínseca à nossa atividade, né? Logicamente, a gente tem que saber aproveitar ao máximo da tecnologia. E nesse quesito ambiental, eu acho que eu volto lá no foco do motorista e do veículo. Hoje, a gente brinca lá na empresa, né? A gente tem problema, mas tem gente pensando em soluções para a gente o tempo todo, né? E hoje o mercado dispõe de tanta tecnologia importantíssima para o nosso segmento de transporte, principalmente na atuação do comportamento do motorista frente ao veículo e principalmente na parte de telemetria, né? Então a gente consegue ter hoje um emaranhado de dados. Logicamente precisa de gente também para processar esses dados e atuação, né, de gestão em cima desses dados, mas a gente não está... O futuro, a Deus pertence mesmo, porque a gente hoje, planejamento, em termos de planejamento estratégico, a gente não está falando mais em nem 5 anos, né? Forma dinâmica como está o mundo, tudo novo, o que virou o celular, o smartphone, né? De você pensar 20, 30 anos atrás, o que ele virou hoje, uma dependência extrema, tudo é nele. Os motoristas também, né? E a gente tem que também... A gente fala lá na empresa, né? O motorista hoje ele tem até que dirigir, de tanta tecnologia embarcada, né? Monitoramento, comportamento, telemetria, sinal para ele, sensor de fadiga, e ele tem que dirigir também. Antigamente era basicamente só dirigir, né? Então, acho que a tecnologia ela entra muito nesse contexto. As empresas aproveitarem esse dinamismo, essas mudanças que ocorrem de forma muito rápida e ser rápida para aproveitar os benefícios dessas mudanças que acontecem de forma tão abrupta, né? Aproveitando, né? Nós já estamos trabalhando bastante buscando, né, mecanismos de inteligência artificial para nos ajudar, mas o foco hoje das nossas ações em termos de tecnologia é muito na parte comportamental do motorista, buscando, né, melhor eficiência e, obviamente, um comprometimento com o meio ambiente.
Excelente, né? A gente pensar na tecnologia como aliada para melhorar o comportamento humano, né? Eu acredito muito nessa linha de tem que ser um tecnologia aliado. também. Acho que um não funciona sem o outro, né? A Perfeito. tecnologia artificial ainda vai depender do homem pensar a inteligência artificial, né? Então, um depende do outro e se os dois andarem juntos, com certeza a gente tem excelentes resultados. Felipe, eu sei que você acredita muito na transição energética e nos novos combustíveis. Conta pra gente, assim, o que que você vê pro futuro aí em termos de novos combustíveis, ou que se já é uma realidade, os desafios, de repente, de aplicar esses novos combustíveis em percursos mais longos. O que que você tem visto sobre isso especificamente? O que a gente já testou e que funciona é o veículo 100% elétrico. A gente também está com uma frota de veículos movidos a GNL, que acaba resolvendo esse problema da distância, ter autonomia aproximada de 1.300 quilômetros. A gente, em parceria com a Lenage, inaugurou o primeiro posto de GNL aqui na região de BH, na garagem da Lenage. E eu acredito que não tem uma bala de prata ali para resolver essa questão da transição energética. Tem que, a cada operação é aplicado um tipo de solução diferente. O elétrico, por exemplo, ele funciona super bem para você fazer coletas, entregas, você pode montar a infraestrutura dentro do seu pátio, do galpão, da garagem da empresa. Então ele carrega à noite, durante o dia ele pode fazer as operações de coleta, de entrega. O GNL que eu comentei, o gás natural, que pode ser utilizado também, o biometano, a gente vem falando aí de hidrogênio, mas ainda não emplacou no Brasil devido ao alto custo de produção, armazenagem. Então, são alguns desafios que a gente tem pelo caminho, que a gente já está testando, funciona, é questão de escala. E a gente pode olhar aí pelos veículos, né? BYD ninguém nem sabia o que era. A gente comprou o nosso primeiro em 2016. É fantástico, né? Não pela marca em si, né? Pela tecnologia do veículo elétrico. Esse nosso primeiro já está com 8 anos de uso. Manutenção foi praticamente pneu, pastilha de freio e mais nada. Ele roda com a mesma bateria original. Então, tem vários vídeos na internet de quem nunca teve opinando. E falando o contrário, com 5 anos tem que trocar a bateria, o preço do carro. E na prática não é dessa forma. A durabilidade extremamente alta. Eu posso utilizar essa bateria como storage depois para vender aí para um fazendeiro, para ele fazer um sistema off-grid de energia. Então existe um valor exato, tem uma reciclagem para esse tipo de bateria. E novas tecnologias vão chegando. O veículo você não vai perder, ele é extremamente robusto, a suspensão é melhor, ele é muito mais reforçado. Quando chegarem novas baterias, eu posso tirar aquela antiga, fazer uma destinação, remunerar ela para uma outra aplicação, colocar uma bateria nova que com certeza vai ser menor e com a capacidade maior, tempo de carregamento menor, o mundo anda para frente, né? Outro dia eu lembro meu pai lá com um telefone, parecia um tijolo. E hoje em dia trocava até a bateria, né? Tirava ela, tinha a bateria reserva fora. E hoje em dia você nem vê, você nem acessa a bateria do telefone, extremamente fino ali, dura o dia inteiro. É tecnologia, a gente não pode lutar contra ela, a gente precisa viver, conviver com isso e aprender, melhorar, evoluir. E a questão do futuro que você comentou, eu vejo que essa pauta de inteligência artificial, ela vai eliminar várias atividades hoje que são atividades manuais, vamos dizer assim. Então, cabe também aos colaboradores, às pessoas de forma geral, sair um pouco da caixinha. Então, uma pessoa que está lá trabalhando ali com uma atividade mais simples, procure se especializar, né? Tem vários cursos aí que o Senat oferta, CETSENG, para conseguir olhar para uma operação como um todo, ter uma visão mais crítica, sair um pouco mais do operacional, para que a pessoa também cresça ali nessa evolução. Como o Fernando falou, a gente precisa de pessoas e de inteligência artificial para que tudo isso aconteça, mas a gente precisa de pessoas que tenham um olhar mais sistemático ali, crítico da situação, para demandar para essa inteligência artificial e a coisa acontecer, para nenhum dos dois ficar obsoleto. É um caminho sem volta, a gente já vê aí, eu acompanho de perto
as tecnologias, sou fascinado com isso. Então, caminhão autônomo, você tem um humanoide lá que você pode utilizar nas operações, tudo isso já existe lá fora, Estados Unidos está bem à frente de todas essas soluções, e aqui no Brasil a gente está vivendo um déficit de mão de obra, principalmente de motorista. Então, procurar também algumas formas de valorizar mais o motorista. A gente tem algumas legislações que são criadas por pessoas que não conhecem a prática do transportador. Bem lembrado. Por exemplo, o motorista ele precisa fazer 11 horas de descanso. Eu não sou contra ele descansar. Ninguém é humanoide ainda, né? Exato. Mas você não tem infraestrutura na estrada. A gente faz muito a região norte. Passou de Brasília, meu amigo, não tem nada. O motorista, quando ele fica parado 11 horas naquele local, ele corre risco de ser assaltado, risco de vida, risco para a integridade do equipamento. Tudo bem parar às 11, mas a gente precisa também ter esses pontos de apoio para que o motorista tenha um mínimo de qualidade de vida, né? Porque você falar para um jovem hoje que ele vai enfrentar tudo isso para ele exercer a profissão de motorista, possivelmente ele não vai querer, né? Esse é um dos motivos também que a gente tem de déficit do setor. O motorista ele sofre muito, a gente precisa melhorar a condição dele, precisa valorizar o profissional. A gente viu na pandemia que tudo parou, mas o motorista seguiu, né? Seguiu, enfrentou e entregou. Estava todo mundo em casa, mas a comida chegava, o remédio chegava por conta do motorista. É uma classe que a gente precisa valorizar bastante, incentivar, porque isso vai afetar toda uma população, não é só a transportadora, né? Que se falta para a transportadora, falta também para a população. Muito legal você ter falado isso tudo e lembrar das questões, por exemplo, do ponto de descanso adequado para o motorista, né? A gente fala tanto em privatização das rodovias, melhorar a infraestrutura, mas como que essa parte a gente ainda não vê, né, um investimento público para criar as condições para que esse mercado se desenvolva, né? Então, assim, a gente vê uma duplicação de uma rodovia. Onde está? Onde que está sendo prevista essas praças para que essas pessoas possam parar com dignidade, se alimentar com segurança, dormir bem? A gente vê isso como se esse problema não existisse, assim, né? É um problema invisível. E fala para o transportador, resolve aí o problema. Como se ele fosse capaz de criar um ponto adequado em cada rota do país para resolver o problema. Ah, é fácil, é só reorganizar a rota. Não é bem assim, vocês sabem disso, né? Eu, apesar de não estar ali no dia a dia da rota, vejo as dificuldades que todo transportador tem para garantir uma vida digna aí, no sentido de segura, né? Para esses motoristas que precisam, óbvio, parar, descansar, dormir bem para dirigir com segurança. A gente tem relato, a gente tem buscado trabalhar com incremento de mais mulheres no volante, mas a gente tem uma dificuldade enorme de estrutura, né? Para a parte urbana a gente consegue atender através das nossas unidades de apoio, né? Mas motoristas de viagem é desumano. A gente tem relato de motoristas mulheres em outras empresas que precisam tomar banho às vezes com lenço umedecido dentro da cabine, e não tem estrutura na rodovia. Para homens já é muito complicado, e para mulher não existe, né? Assim, é muito pouco. E a gente está falando da região sudeste, que teoricamente é a região mais desenvolvida do Brasil. Você que já atende uma região maior, a estrutura é precária, né? É muito legal, né? A gente pensar, e olha só, você falou lá no início, né? ESG, né? A gente acabou não abordando, né? Ambiental, social, governança, como que isso tudo está na base da sustentabilidade. Sim. E aí a gente fala, né? Da inteligência artificial, dos veículos autônomos, e talvez a pessoa pense assim, tá roubando o lugar de um ser humano. Eu também não acredito muito nisso. Eu acho que a gente vai aprender, desaprender e reaprender várias vezes ao longo da nossa vida. Esses dias eu participei de um projeto que, olha que interessante. A empresa estava adotando os veículos autônomos como uma forma de adaptar, de readaptar para o trabalho motoristas que se acidentaram. Então, olha que interessante. O motorista, quando se acidenta, ele acaba tendo que usar, por exemplo, uma perna mecânica. Ele perde a carteira D. E ele não pode mais exercer a profissão dele porque o Detran caça a carteira dele por entender que a perna mecânica não traz segurança. Conheço pouco aí das razões do Detran. Mas o fato é que essa empresa, então, começou a investir nos veículos com
com controles remotos, né, nos veículos autônomos, porque essa pessoa talvez possa controlar esse mesmo veículo, porque ela já sabe controlar o veículo, mas ela não pode dirigir na cabine, mas ela pode controlar aquele veículo por meio aí de um controle remoto. Legal. E aí essa era a consulta da empresa e a gente estudando, olha, a possibilidade dessa nova tecnologia incluir e trazer readaptação profissional para pessoas que se acidentaram, dentro ou fora da empresa. Com isso elas poderiam abrir aí o leque de contratação. E olha que interessante, né? A gente só pensa, ó, vai roubar o emprego. Na verdade, não. Permite várias formas diferentes da gente trabalhar. E aí, Amália, você um pouquinho aqui do Despoluir, vou talvez sair um pouquinho aqui do nosso script original. Amália, não sei se você sabe, ela integra com o jovem. E aí eu queria que ela contasse aqui pra gente o seguinte, como que tá aí o jovem empresário do transporte? Tá alerta para tudo isso? Vocês têm discutido esses temas na Conjovem? Conta um pouquinho pra gente. Então, inclusive, na nossa última reunião foi realmente debatido essa questão, né, das mulheres no transporte. A Transpedrosa trouxe o estudo de caso deles, né, e pontuou exatamente isso, da dificuldade das motoristas que enfrentam, né, nos pontos de descanso, né. Elas falaram, inclusive, que as motoristas carregam um piniquinho no caminhão, porque em alguns lugares elas não têm coragem de descer para fazer as suas necessidades, né? E cuidar do seu higiene. Então, no Conjove, a gente tem muito debatido essa pauta, né, social, ambiental também. Eu sempre levo casos lá do Despoluir, né? As empresas também apresentam os exemplos, né? O grupo tem participado dos debates que estão tendo, que o Sistema Transporte oferece, que o sindicato oferece, e também da pauta de governança, né? Porque o Conjovem são os jovens que vão ali, né, das gerações que vão estar substituindo a geração anterior que tem esse conflito, né, de gerações. Então, a gente está ali sempre debatendo essas pautas ESG para poder estar trazendo resultados positivos para a nossa empresa. Bacana demais, Amália, você falar isso e você usou a palavra conflito, né? Para mim, gente, sustentabilidade envolve conflito. Alguém tem que ceder para que todo mundo avance. Então, quando a gente escuta, né, o Felipe lembrou um pouco aí de outras vozes contrárias, né? Isso para mim é nada mais natural, é simplesmente a sociedade sofrendo para avançar um pouquinho. Cada sofrimento, um avanço depois. Cada sofrimento, um avanço depois. Mas para a gente não terminar falando de sofrimento, a gente já está terminando, já estouramos nosso tempo aqui. Fernando, vou te passar para as últimas considerações, já te agradecer por ter aceitado aqui o convite do Setseng, né? Para que você, então, fale aí sua mensagem final. Ok, Walter, Amália, Felipe, obrigado aí mais uma vez, tá? O Setseng, Helena, a equipe do Setseng aí pelo convite. É muito bom poder falar, né, para o nosso segmento, poder contribuir um pouco com boas práticas. E eu acho que a mensagem é de que a gente se aprofunde cada vez mais no assunto, não só ambiental, mas da ESG. Quem não começou, né? O Felipe falou muito bem aqui, né? Quem não começou já passou da hora. Isso vai ser cada vez mais valorizado. Já chegou, veio para ficar. Não tem como mudar. E que as empresas possam, né, se aproveitar ao máximo disso. Obviamente, né? O mercado nosso ele é extremamente competitivo, difícil. Mas a gente tem que aliar outras práticas, pensando também na nossa responsabilidade como empresa que polui, mas que a gente possa minimizar esses impactos ambientais, pensando, né, novamente na nossa geração e nas gerações futuras. Nós estamos sofrendo muitos impactos aí ambientais no mundo todo. E se cada um fizer o seu papel, com certeza a gente vai conseguir ter um mundo melhor. É muito bom saber que empresas, né, do nosso segmento têm já contribuído significativamente com ações, embora pequenas, embora ainda passo a passo, tentando mexer na cultura, né, do mercado,
mas são momentos como esse aqui que possibilitam, né, que outras empresas e que o nosso segmento consiga enxergar práticas interessantes. Então, muito obrigado toda a equipe aí, obrigado Walter, Amália e Felipe novamente. Nós que te agradecemos, Fernando. Felipe, considerações finais? Pessoal, obrigado pelo convite. A transportadora filiada ao CETSENG, fica à vontade para nos procurar, visitar a estrutura da Zero Carbo. A gente está aqui com o intuito de ajudar, compartilhar todas as boas práticas e espero ter ajudado aí nesse bate-papo com algumas informações, porque a vida do transportador não é fácil, né? O cliente quer desconto, o funcionário quer aumento, o governo aumenta o imposto e agora tem a legislação do carbono. Boa sorte aí para todos nós. É isso mesmo. Quando a Helena falou que vinha com o Felipe da Zero Carro falar de meio ambiente, eu vou ficar pequeno ali, né? Que isso. Martins é uma referência para a gente. É uma precursora, né, na parte ambiental e parabéns aí, Felipe, pelas ações que vocês têm feito. Com certeza o nome de vocês está muito associado também, né, não só à eficiência no transporte, mas também nas questões aí ambientais, sempre lembrada, né? Quando se vincula aí a preocupação com o meio ambiente, a Zero Carbon eu diria que está no topo hoje. Hein? Obrigado. Martins também para a gente sempre foi uma referência. Desde pequeno, conheço, né? Conterrâneo nosso lá de João Molevade, então muito satisfação legal, né, estar aqui. É muito legal ver as duas empresas tão diferentes e as duas no caminho, né, da agenda ESG, da agenda da sustentabilidade. Eu acho muito interessante, né? O mundo comporta todo tipo de empresa e todo tipo de ação. Eu sempre falo isso, gente, é uma cadeia. No final, cada ação que a gente fizer, aqui, ó, nós estamos aqui também. Aqui a gente também não usa copo descartável, né? A gente traz aqui a nossa canequinha para tomar água. Cada ação importa, né? Amália, contribuições finais? Então, mais uma vez, obrigada aqui pela oportunidade. Foi ótima a troca aqui que a gente teve aqui hoje. Obrigada por compartilhar aí os ótimos exemplos que vocês fazem na empresa de vocês. E falar assim que hoje, né, as empresas de transporte às vezes são muitas empresas familiares, né? E é difícil para as primeiras gerações entenderem a importância de fazer algo nessa pegada ambiental, né? Para reduzir as suas emissões, né? Cuidar do efluente, dos resíduos. Mas, igual o Felipe falou, né? Se a empresa não fizer nada, ela realmente vai ficar para trás, né? O mundo mudou, a cultura mudou, então a gente precisa estar na frente para não perder alinhado, não perder clientes, não ficar para trás e realmente acabar com a empresa. E a gente sabe que o sistema transporte tem aí o programa Despoluir, né, que é o programa ambiental e está aí à disposição das empresas de transportes para auxiliar em qualquer demanda que tiver. Então, convido vocês a entrarem lá no site do despoluir.org.br e conhecer todos os serviços oferecidos e também podem entrar em contato comigo para caso tenha interesse, né, de receber a visita do técnico na empresa de vocês. Muito obrigada. Gente, a gente esteve aqui hoje com 3 feras. Como eu falei, o bate-papo ia ser de muita qualidade. Agradeço muito Fernando Mio, Felipe Marçal, Amália Pedrosa. E vou finalizar, né, dizendo, aproveitem o Junho Verde, aproveitem o dia 5 de junho, para que vocês conversem com todas as equipes de vocês sobre a questão da sustentabilidade, sobre a agenda ESG. Eu acho que tudo parte de uma transformação cultural. E nessa transformação cultural, tem o CETSENG como um aliado. Lá no CETSENG, além dos serviços de alta qualidade que a gente fornece na área ambiental, vocês vão ter acesso a esse tipo de networking que a gente está tendo aqui. No final da história, a gente só muda uma cultura se todo mundo agir juntos. E nada melhor do que a gente fazer visitas de benchmark, a gente conhecer quem está no setor, a gente conhecer as principais ações, porque a gente sempre cresce em parceria. Então, muito obrigado. Essa foi mais uma edição aqui do Vozes no Transporte. E não deixem de conhecer aí os serviços e venha se associar aqui ao CETSENG. Até a próxima.